Guilherme Fonseca, desenhista e roteirista, é o nosso entrevistado de hoje do Cultura e Saber. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês e bora lá falar um pouquinho de histórias e quadrinhos aí. E a tua vida começou muito cedo, né? Essa questão tanto da escrita quanto do desenho. 6 anos de idade? 6 anos, os desenhistas sempre, eles não jogam bola por causa disso, eles, quando são crianças, eles ficam desenhando, então eu desenho e Aham. escrevo, né? Sempre isso permeou a minha vida inteira, né? Contando histórias e começou lá atrás, né? Na adolescência a gente tinha lá nos anos 90, na época a gente não tinha internet, não tinha essas coisas, então a gente trabalhava muito com os fanzines, né? Que era uma publicação feita a xerox, a gente fazia todo tipo de quadrinhos e histórias e também materiais de contracultura, né? Contra o sistema, enfim. Então vem de longa data já esse trabalho com a escrita e com a arte também. Uhum. Aí profissionalmente, quando que você já colocou ali o seu desenho para um trabalho profissional? Foi já meu primeiro emprego já foi numa agência de publicidade, né? Eu sempre procurei, né, já sabia o que eu queria, né? Eu queria ser desenhista, eu queria ser pintor de telas, né? Enfim, essa coisa da arte já estava, sempre teve, né? Sempre teve presente. Então, quando eu fui fazer escola técnica, já fui fazer desenho industrial, né? Minha mãe tentou me colocar para estudar no Senai mecânica, Hum. queria que eu fosse torneiro mecânico. Uhum. Aí eu cheguei lá, já me encantei pela parte de desenho, né? Adorava ficar desenhando as peças, mas quando ia para a parte prática mesmo, eu não queria saber nada. Então, meu primeiro emprego mesmo, de verdade, foi numa agência de publicidade, como desenhista, como layoutista, naquela época que era, né, os anúncios, né, as propagandas, elas eram primeiro feito um material que era feito à mão. Então eu fazia, esse foi o meu primeiro emprego mesmo de carteira com 17 anos. Uhum. Aí depois disso eu tive uma trajetória assim, sempre, né, com as agências de propaganda. Hoje eu tenho um estúdio, eu continuo trabalhando com as agências, né, mas essa coisa do desenho e da escrita sempre permeou a minha vida, né? E aí hoje eu acabei, pela minha trajetória profissional dentro das agências no primeiro momento e depois com as produtoras de filme, eu acabei me especializando em decupagem cinematográfica. Então hoje eu sou muito requisitado, tanto pelas agências quanto pelas produtoras, para trabalhar fazendo uma coisa chamada storyboard, que é uma espécie de história em quadrinhos do filme antes dele ser filmado. Uhum. Não com animação, né? Mas para filmes live action mesmo. E, enfim. Então essa é a minha profissão, digamos assim. Aham. Mas sempre a coisa da escrita, sempre presente, sempre, né, escrevendo histórias e querendo achar formas de expressar e contestar Uhum. as coisas que a gente vive aí no dia a dia. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? E como que você tomou aquela, ou a coragem ou a iniciativa de falar: "Acho que está na hora de escrever mesmo, né, uma obra e publicá-la"? Bom, sempre é, essa decisão não é muito uma decisão, né? Porque a gente Hã. sempre quer publicar. Quando a gente fazia, né, eu digo a gente porque nos anos 90, a coisa do fanzine, né, esse que a gente fazia em xerox, é, era sempre feito em grupos, né? A gente juntava vários desenhistas e vamos fazer um fanzine sobre metal, vamos fazer um fanzine sobre rock and roll, vamos fazer um fanzine sobre... Sempre tinha um tema e a gente se reunia e fazia a, né, a várias mãos e sempre de uma forma muito artesanal. Uhum. Mas sempre com esse desejo de querer publicar alguma coisa, né? Sempre buscando. Agora, existe sempre uma questão, né? Eu sou preto, sou de pele preta, então tem uma dificuldade sempre de se inserir e ser ouvido, né? Então, eu fui perceber isso tardiamente, né? Fui perceber isso só, falar, cara, mas por que não publicam? Por que não... existe algumas várias travas que vão te
te empurrando, ah, não, para cá não, vai para lá, né? Eu fui perceber isso bem tarde. Depois a gente pode falar sobre o meu último projeto que está em produção, que aí vem trabalhar esse tema de uma forma bem pesada. Assim, bem pesada, ele está bem Profundo, consolidado. né? Uhum. Mas o meu primeiro trabalho é esse aqui, o Estação Luz. Aham. Agora, o Estação Luz foi esse primeiro álbum profissional, né? Foi lançado em 2008 e só chegou a ser materializado graças ao PROAC. Foi o primeiro edital de quadrinhos do PROAC e eu fui um dos contemplados. E esse é um material bem bacana. Ele é uma livre adaptação do Fausto, do Goethe, e eu trago essa história do Goethe para São Paulo, para os tempos atuais, 2008, e aí eu coloco esse professor, né, atormentado pelos seus desejos e pelas tentações do mundo, né, ali bem no centro, na Santa Ifigênia. Ele encontra um demônio que mora na Estação da Luz. E aí esse é um álbum que eu gosto muito, teve uma boa venda, teve uma boa saída, e ele vem com uma história que é uma história clássica, para falar sobre as tentações da vida humana, os desejos e as inseguranças. Tem um público específico? Adolescente, adulto? Esse é um álbum que já jovens adultos, né? Vai pegar um público mais aí, adolescente, já saindo da adolescência. Não embora seja uma história de suspense, um pouco de terror, ela não é uma história para adolescentes. Ela vai pegar um público um pouco mais velho, né? mais velho. E aí vai até acima de 16 anos. Daí na sequência, a gente pode falar de qual deles? A gente pode falar do Automatic Lover, que é esse aqui, né? Também é quadrinhos? Também quadrinhos, são várias histórias, né? A gente tem... E aí eu escrevo, né? Esse também é um projeto de 2012. Depois a Netflix lançou esse Love, Robots and Death, ou ao contrário, Death and Love and Robots, que trabalha com essa temática futurista da ficção científica. Então, lá atrás a gente já estava investigando esses temas. Então, esse livro é uma coletânea de histórias onde todas elas estão amarradas pelo mesmo tema, né? É uma história que as histórias elas questionam se uma máquina, né, um robô, pode ou não ter sentimentos. Mostra um pouquinho pra gente, então, dessa obra. Então, o Automatic Lover é uma coletânea de histórias que vai falar sobre se as máquinas podem ou não ter algum tipo de sentimento. Então, aqui eu escrevo, como escritor, são várias, tem 8 histórias que vão abordar esse tema sobre se as máquinas podem ou não ter sentimentos por diversos ângulos. Então, por exemplo, a gente tem a primeira história, que é uma... O nome da personagem se chama Mary Shelley. Ela é uma adolescente e ela é uma espécie de Frankenstein. Essa ideia assim, já foi explorada de várias formas, de os robôs também se sentirem meio fora, meio como monstros também. E só que aqui eu coloco numa adolescente que encontra outras garotas, tem uma pegada LGBTQI+, mas é uma história bem moderna. E aí a gente vai, assim, eu escrevi vários contos, né? Então a gente tem essa, né, dessas adolescentes que eu gosto bastante, e todos os meus trabalhos, eles se passam na cidade de São Paulo, né? Embora eu seja curitibano, eu sou paulistano de coração, e adoro, né? Quando vim morar em São Paulo, eu me apaixonei por toda essa, né, essa distopia visual que tem na cidade, né? O velho, o novo, gente de todo lugar, enfim. E eu sempre exploro isso. Depois a gente vai dar uma olhada no Crime do Restaurante Chinês.
Aí a gente tem uma outra história aqui que eu gosto bastante também, que é é um robô velho que ele ia para o desmanche, e aí ele acabou, tinha um programa de valorização da vida cibernética dos robôs, e ele é tirado da linha de destruição, e ele vira um detetive de casos conjugais. E então, de uma forma assim, explorando um pouco esse tema mais assim dos casos policiais, esse robô, esse material sou eu que ilustro, né? Então é a única história que eu desenho. Eu também fiz um trabalho assim a lápis, para dar um pouquinho mais, tem uma Brasília voadora. Aí também explora um pouco essa coisa do velho e do novo, né? Tem uma Brasília que anda sem roda. Também uma visão urbana aí do cibernético um pouco mais caótica. Aí a gente vai ter uma. E aí tem bastante humor, né? A gente tem uma coisa que eu gosto também, que eu fui enfiando no meio, que é uma espécie de tirinha. Tem uma certa sensualidade e tudo mais, que é a Libido Descontrol, que é um cientista que cria uma mulher perfeita para, enfim, para satisfazer seus desejos, mas ela só gosta de outras máquinas. Então ela só se relaciona com o liquidificador, e o cientista fica sempre tentando conquistar essa garota. E aí são tirinhas mesmo, são tirinhas de uma página, e elas estão espalhadas pelo, pela, pela, pela revista. E por onde que você começa? Você começa pela história, pela escrita, e depois você vai para o desenho? Ou você já imagina ali toda a cena, todo o desenho, e depois você vai colocando a escrita? Esse processo é um processo meio maluco, porque a gente está sempre atrás de uma boa história, né? Todo escritor, mal ele tem uma ideia concreta na cabeça, ele já está pensando em outras coisas, né? Então, por exemplo, o Estação Luz, eu quando conheci a Estação da Luz, foi, né, eu cheguei com 19 anos em São Paulo, assim, quando eu vi aquele negócio, eu falei, cara, né, esse nome é ótimo, essa estação é maravilhosa, tem que ter um monstro, né, um diabo que mora nessa torre, e isso ficou na minha cabeça, e aí as histórias elas nascem de várias coisas, mas como eu desenho e escrevo, as coisas são também imagéticas, então as histórias, elas, para mim, elas vão nascendo também visualmente. Às vezes você imagina, eu imagino uma sequência toda, com diálogos e tudo, e aí a partir disso nasce uma história, né? O Automatic Lover, por exemplo, como tem várias histórias, depois vai ter uma outra história desenhada por e são sempre vários desenhistas, né? Que é no estilo mais mangá. Ela nasceu assim de uma forma meio absurda, porque eu precisava completar o álbum. E eu falei, putz, tá faltando metade das páginas ainda. E aí veio essa coisa de fazer duas saturnianas que chegam na Terra, e enfim. Então, as histórias, elas nascem de diversos pontos, né? Depois a gente vai falar do crime do restaurante chinês, que aí nasce de um livro do Boris Fausto, que eu li o livro, fiquei encantado, né, do historiador Boris Fausto, que, né, falecido já, mas quando eu li o livro dele, eu fiquei impressionadíssimo. Eu falei, cara, não, isso precisa virar uma história em quadrinhos, né? Isso precisa, é tão imagético, essa história é tão boa, dá para explorar tantas coisas, é tão rica, então já nasceu à vontade ali. Qual que é o teu processo até de pesquisa? Porque, por exemplo, para falar da Estação da Luz, tem toda uma história, né, por trás da construção desse edifício, cria-se, né, também o imaginário que você traz, mas você costuma fazer pesquisas até para trazer, né, o que é mais próximo? Muita pesquisa, muita pesquisa. Eu sou até meio um pouco obcecado com a coisa de pesquisar.
O Estação Luz até nem tanto, mas, claro, eu fui ler né, já tinha lido Fausto, fui reler o Fausto, daí, né, fui pegar o histórico da Estação da Luz, descobri que né, era uma réplica, enfim, é, de uma outra estação, os caras, né, foi para a Austrália, e aí, né, embora tudo isso não venha para dentro da história propriamente, mas Uhum. eu me deixo contaminar por essas percepções para também entender um pouco e às vezes até achar algumas coisas que eu posso colocar ou não, mas essa pesquisa ela precisa existir. Então, Uhum. mas aí também tem a pesquisa visual. Então eu fui lá na estação, fotografei, inclusive né, tem coisas que são bem realistas da Estação da Luz. Uso as fotografias que eu tirei, né? Aqui foi usada uma foto para ser desenhada em cima, mas Uhum. aqui dentro a gente tem uma foto ali do entorno da Estação da Luz, que é uma foto que eu trabalhei no computador, né, para ela ficar com uma cara um pouco mais digital. Uhum. Mas essa pesquisa iconográfica e a pesquisa de histórica de texto está sempre presente. No Crime Uhum. do Restaurante Chinês, então, Já vamos falar dele então. Me conta um pouco dessa história, o crime do restaurante chinês. nosso querido Boris Fausto, né, um historiador fabuloso, né, com uma biografia aí, fantástica, escreveu esse que ele chamava de pequeno livro dele, que é o Crime do Restaurante Chinês, que é um crime que aconteceu em 1937, Uhum. em São Paulo, que envolvia o dono de um restaurante e foi um crime bárbaro, assim, de um massacre que aconteceu de uma família que era dona desse restaurante. Uhum. E isso né, chamou a atenção do Boris Fausto lá atrás, porque ele era criança nessa época e isso ele ficou com várias impressões dessa história e tudo mais. Uhum. Mas diferente dos dias de hoje, né, esses crimes violentos, eles não eram. Hoje em dia, você abre o jornal, tá cheio de mãe colocando o bebê no micro-ondas, né, outro joga pelo. Né, assim, a gente tem. Basta ligar a televisão às 6 horas da tarde, tem Sim. um festival de atrocidades. Nessa época, né, as coisas talvez até acontecessem, mas elas não chegavam tanto, né? A mídia e a imprensa. Esse crime, ele teve uma repercussão super grande porque envolvia um acusado, né? Que era um negro, e o restaurante ele tinha vários funcionários de outras etnias, né? Lituano, eu não vou me lembrar exatamente agora, mas Uhum. que foram assassinados. Então, e aí, num primeiro momento, esse crime chocou, né, todo mundo assim, e houveram vários equívocos por parte da promotoria. Então, ele virou um case mesmo de advocacia, onde o livro do Boris Fausto explora bastante todos esses desdobramentos, né? E depois o acusado acabou sendo absolvido, mas ele foi preso, ficou 2 anos preso, um monte de reviravoltas, com fotos e tudo mais. Então, quando eu peguei esse livro, que ele é fininho, eu li assim, devorei e falei, cara, isso dá Uhum. uma história em quadrinhos sensacional. E aí, a partir daí, eu comecei a ler mais coisas, fazer uma pesquisa, mas é sempre um processo muito complicado, porque eu monto os projetos, né? E aí eu mando para as editoras, e aí, né? Por exemplo, o Estação Luz, né? Ele foi editado pela Devir, uma parceira minha que editou esses dois livros. Uhum. Mas o Crime do Restaurante Chinês eu não conseguia vender, né? Assim como outros projetos. Uhum. Até, de novo, ser contemplado com o PROAC, aí eu consegui trazer ele à tona. Uhum. Aí, Então ele é então, baseado num caso real, numa baseado investigação real, né? num caso real que Uhum. aconteceu,
E, mas aí é claro, né? Eu poderia ter seguido um caminho mais documentarista, tal, mas falei, cara, Você criou, então, no aí eu meio criei tempo. uma outra história Ah, que ela visita o aham. crime exatamente como ele aconteceu. É um crime que acontece Uhum. na quarta-feira de cinzas, né? Então é uma história, esse crime acontece logo após o carnaval. Aham. Então o assassino provavelmente não, com certeza, pulou o carnaval todo e depois, no momento ali, resolveu assaltar o restaurante e isso teve um Uhum. desdobramento violento. Quando eu li essa história, eu falei, cara, assim, isso é um prato cheio para explorar a Uhum. questão do preconceito e ver como as construções elas podem ter várias camadas, porque os chineses, por exemplo, diferentes dos japoneses, começaram uma migração para o Brasil já na Uhum. virada do século. Os chineses começaram a chegar no Brasil só nessa década, no final da década de 30. Então, por exemplo, quando aconteceu esse crime, a gente tem um censo lá que tinham 200 chineses contra Uhum. milhares de japoneses, contra, né, muitos italianos e muitas outras etnias de toda a parte do mundo. Aham. Mas chineses, por exemplo, eles sofriam muito preconceito por conta, né, dos filmes chineses, então todo mundo chamava de Xingling já naquela época, enfim. Uhum. E aí, como envolvia também um negro, né, eu achei assim, putz. Mas eu também não queria fazer alguma coisa panfletária. Então, o meu ponto de partida, né, era sempre nesse caso aqui, foi uma pergunta, né? É, até que ponto, né, alguém pode ser submetido a uma circunstância e de violência Aham. para que essa pessoa também se torne violenta. Então, Uhum. e aí só que aí eu vou visitar esse crime trazendo um monte assim, algumas pessoas adoraram, outras É. detestaram. Mas, por exemplo, o meu personagem, que é o Coraci, eu mudei os nomes também, porque como essas pessoas não é uma história real, não, né, são os personagens, mas Uhum. eu trago uma outra roupagem. Então, para mim, assim, o meu personagem, ele usa, por exemplo, calça jeans, né? Uhum. Aqui não, que ele foi ver emprego, mas deixa eu pegar aqui, né? Mas ele usa uma camisa Hering, então eu também visualmente eu quis trazer também, que é meio o que as pessoas já fazem, né? Os americanos fazem muito bem isso no cinema, vai fazer um filme de época, mas dá toda uma releitura. Então, Uhum. coisas como Esse é o trabalho que você comentou que trata a questão do racismo. trata, Então, trata. esse, na verdade, também trouxe uma aproximação com a tua realidade. O trabalho que eu comentei é o trabalho que eu estou fazendo em desenvolvimento, que esse sim vem com força. Ah, Aqui sim, então é o é o próximo, é o que próximo, está ainda. que está em desenvolvimento, que daí a Tá. gente vai falar dele. Esse aqui, ele já me ajudou, né, assim, a pensar um pouco sobre essas sessões. Eu vou lá, exploro, mas não é o foco do livro, não é o foco da história. Uhum. O Ele, o próximo que você está próximo, sim. fazendo, sim. É, E ele fala do que, esse o próximo? próximo é Diáspora Negra. Ele fala, esse é bem contundente, só fechando sobre o crime, né? Sim. Então, ele vai abordar a questão do racismo, mas ele aborda de uma forma mais nas entrelinhas, Tá. né? Talvez até como eu tivesse mesmo. Depois, esse processo de me enxergar como preto mesmo, como descendente como afrodescendente, ele Uhum. passou, ele passou por um por um processo Processo. de acordar mesmo. É, primeiro porque eu venho né, sou filho de um casamento interracial. Então minha mãe Uhum. branca como leite, meu pai, eu também sou do sul. Então
todas as minhas namoradas, praticamente na adolescência, eram loiras, brancas. E, então a questão da pele nunca foi uma questão. Pelo menos eu nunca passei por nenhum episódio. E aí eu fui, com o tempo, eu fui percebendo que, na verdade, as coisas elas são mais silenciosas e existe sim, né, o tempo todo que quando você resolve sair um pouco né, opa, não, vou deixar meu cabelo crescer, vou deixar meu cabelo, aí as coisas começam a ficar um pouco opa, né? Então esse outro trabalho, né, o Crime do Restaurante Chinês foi super bem, né? Enfim, tá aí, quem quiser comprar e conferir a história, tá aí. Esse outro trabalho, ele vem também foi premiado no ano passado pelo PROAC, né? Então eu já tenho não só quadrinhos, mas eu tenho, já ganhei websérie, já ganhei prêmio como roteirista de animação, então eu tenho alguns prêmios, não vou dizer vários, mas pelo menos 6, 7 prêmios em diversos segmentos. No ano passado, depois de tentar por alguns anos, eu consegui emplacar esse projeto, que é o Diáspora Negra. E aí esse sim vai a fundo nas questões raciais. Então é um projeto também que nasce de uma vontade de revisitar a minha descendência africana. E aí eu vou contar, mas aí Patrícia, várias questões, né? Porque eu, por exemplo, de novo, né? Não quero ir para o lugar comum, né? Hoje eu acho super louvável assim essa coisa do empoderamento, acho essencial, né? A gente ter filmes de super-heróis, ter filmes com protagonismos pretos. Mas eu não queria fazer eu não queria duas coisas. Eu não queria nem que esse super empoderamento do preto, e eu também não queria explorar a dor e a tragédia. Então, eu queria falar sobre a escravização e esse processo violento que foi esse sequestro de milhares de pessoas por 300 anos, 350 anos sendo violentadas de todas as formas, mas eu queria abordar isso de uma forma um pouco mais humana, né? Trazer para mim, por exemplo, no momento que a história que eu quero contar é uma história de sobrevivência, mas não de sobrevivência tipo eu exploro duas coisas, né? A paternidade e a descendência, a paternidade e a masculinidade de uma forma muito afetiva. Então, o Diáspora Negra eu vou fazer, são várias histórias que estão interconectadas, mas elas trazem uma parte um pouco mais doce de como esses pais cuidaram dos seus filhos e cuidaram para que esses filhos pudessem ter algum tipo de brilho, pudessem descobrir algum, né, que eu acho que é isso que faz a gente ir para qualquer lugar do Brasil e encontrar pessoas maravilhosas fazendo coisas fantásticas, independente de todo esse histórico, de todas essas tragédias. É porque alguém, em algum momento, quando essa criança estava lá, velou o entorno para fazer brotar ali, germinar no meio de tudo isso, né? Uma coisa muito genuína. Tem data já de lançamento? Vai ser lançado esse ano, no final do ano, mas não tem uma data ainda. Tá ótimo. Converso então com Guilherme Fonseca, que é desenhista, roteirista, contou pra gente um pouquinho aí do seu trabalho e das suas obras. Parabéns, muito obrigada. Obrigado a você.